Uma mulher foi encontrada na porta do seu apartamento, já sem vida. Ela foi vítima de vários ferimentos à faca e o que a justiça decidiu sobre esse caso vai te deixar bem revoltado. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário e não esquece de compartilhar esse vídeo aqui. Bora pro vídeo. Alison Blackmore nasceu em 1965 e nasceu e foi criada em Londres. Sua família era da Irlanda. Quando criança, ela viajava com muita frequência com sua família para Pilton, na Irlanda. Em 1986, ela trabalhava como escrituária para um banco em Londres e foi lá que ela conheceu John Shaughnessy. Na época, ele trabalhava em uma clínica e havia emigrado recentemente da Irlanda. Os dois começaram um relacionamento e ficaram noivos em abril de 1989 e se casaram em 23 de junho de 90, em Pilton. Entre os convidados do casamento estava Michelle Taylor, uma amiga de trabalho de John. Michelle e Joe moravam na mesma acomodação para funcionários da clínica, com 2 quartos de distância um do outro. Os dois eram bem próximos. Após o casamento, Alison mudou-se para a acomodação para funcionários do marido. Joe e Michelle passaram cada vez mais tempo juntos após o casamento, e isso começou a ser notado por todos. Em janeiro de 1991, o casal decidiu ter sua própria casa e eles se mudaram para o apartamento localizado no número 41 da Vardens Road, localizada em Battersea, um bairro em Londres. Nesse momento, Alison já havia contado a seus amigos que queria construir uma família com John e que queria se mudar com ele para a Irlanda para começar a família por lá. Na segunda-feira, 3 de junho de 1991, Alison saiu do seu trabalho às 5 horas da tarde, como fazia todos os dias. Mais tarde, o John também saiu do trabalho e a Michelle disse que o levaria até em casa. Então, quando eles chegaram na frente do apartamento, a Michelle disse que queria descer e ir até o apartamento para dar um oi para Alison. Então foi nesse momento que eles subiram as escadas e encontraram o corpo da Alison, já sem vida, na porta do apartamento. Ela estava deitada em uma poça de sangue. A polícia foi chamada e depois foi revelado que ela foi atingida com uma faca 54 vezes e não resistiu aos ferimentos. Logo, os detetives perceberam que Alison foi vítima de um ataque frenético. Ela estava deitada de bruços, completamente vestida, com feridas de faca visíveis nas mãos e nas pernas. Apenas 3 das feridas eram consideravelmente profundas, enquanto as outras eram superficiais. O patologista descreveu essas feridas e o número delas como desnecessárias, uma vez que não teriam sido necessárias 54 facadas para matá-la. Ele disse que era um caso claro de raiva e que estava claro que o assassino tinha emoções fortes que foram reprimidas durante muito tempo. O patologista concluiu também, a partir da profundidade superficial das feridas, que o agressor era uma mulher, uma vez que as feridas não foram feitas por alguém forte. O ataque não teria demorado mais do que 2 a 3 minutos. Aparentemente, Alison lutou com seu agressor após ser atacada e ainda estava consciente quando o assassino infligiu outros 24 ferimentos na parte frontal de seu corpo, cortando o pescoço e traqueia. Seu assassino continuou a atacá-la mesmo depois que ela caiu no chão. Alison chegou em casa às 5h37 e a polícia acreditava que ela foi morta minutos depois de entrar no apartamento. No entanto, não havia sinais de arrombamento e ela demorou para pegar a correspondência ao entrar, sugerindo à polícia que se sentia confortável com seu assassino. Provavelmente ela conhecia a pessoa. Exames foram feitos nas janelas do apartamento, no cano de esgoto e no telhado, e estes provaram que ninguém tentou forçar a entrada. Se um intruso tivesse escalado o cano de esgoto ou subido no telhado do apartamento, quase certamente teria deixado impressões digitais ou marcas de sapato, mas os especialistas não encontraram tal evidência. Foi revelado que Joe tinha um álibi incontestável para o assassinato, pois estava trabalhando na clínica na época, e portanto foi eliminado das investigações.
Os inquéritos policiais rapidamente estabeleceram que John e Michelle Taylor estavam tendo um caso na época do crime. Descobriu-se que Michelle via John como seu amante e acreditava que eles teriam um relacionamento de longo prazo juntos. Michelle disse mais tarde que ele foi o seu primeiro amor verdadeiro. Alison não sabia do caso, embora não gostasse muito de Michelle por causa do seu comportamento com seu marido. Foi descoberto que John passou a noite anterior ao seu casamento com Alison tendo relações sexuais com Michelle, e Michelle mais tarde afirmou que eles tiveram relações na manhã do casamento. Michelle até organizou e pagou a despedida de solteiro de John, e John pagou seu voo e hotel quando ela foi para o casamento na Irlanda. Em 24 de julho, a polícia revistou o quarto de Michelle na clínica, onde encontrou um diário no qual ela registrava seus pensamentos sobre John e seu relacionamento secreto. Ela também registrou seus sentimentos em relação a Alison, e um desses pensamentos chamou a atenção dos detetives. A solução dos meus problemas seria se Alison desaparecesse, como se nunca tivesse existido. Isso indicou à polícia que ela tinha um motivo claro para matar Alison. Em seus 3 primeiros depoimentos à polícia, ela não mencionou seu caso com John. Quando questionada se sabia se ele tinha algum caso extraconjugal, ela não revelou o dela. Em vez disso, afirmou que ele tinha casos com outras mulheres. Ela alegou que não conhecia bem John ou Alison e certamente nunca havia estado no apartamento deles. Mais tarde, descobriu-se que isso era uma mentira. Quando ela entrou no apartamento com John no dia do crime, Michelle pegou Alison, o que significa que qualquer evidência forense no corpo que ligasse Alison a Michelle agora poderia ser explicada por essa ação. A polícia acreditava que isso foi intencional, mas para a surpresa da polícia, impressões digitais de Michelle e de sua irmã de 18 anos, Lisa, foram encontradas na parte interna da porta da frente. Isso incriminou ainda mais Michelle e agora sua irmã, que supostamente estiveram juntas a tarde toda. Um vizinho chamado Dr. White também se apresentou para informar à polícia que viu 2 jovens saindo correndo do apartamento às 5h45, enquanto ele passava na rua de bicicleta. Uma delas estava com o cabelo preso, o penteado preferido de Lisa Taylor, e ele nunca as tinha visto naquela rua antes. O avistamento foi uma evidência significativa, pois a polícia acreditava que essa era a hora em que Alison foi assassinada. O doutor então identificou Lisa Taylor mais tarde. Uma das amigas das irmãs, chamada Janet Tapp, se apresentou para dizer à polícia que ela estava com as irmãs na clínica a partir de 5h15, aparentemente dando a elas um álibi. Em 7 de agosto de 1991, as irmãs foram presas sob suspeita de assassinato. Michelle inicialmente cedeu em entrevistas e discutiu seu relacionamento com John abertamente. A polícia acreditava que Michelle havia matado Alison, pois sabia que ela e John estavam prestes a se mudar para a Irlanda para começar uma família juntos. E ela queria John apenas para ela. Lisa Taylor respondeu sem comentários a todas as perguntas feitas a ela em uma entrevista. Tendo dado 2 declarações fornecendo um álibi às irmãs, a amiga Janet admitiu em seu interrogatório policial que sua história era falsa e que ela havia fornecido um álibi para encobrir as 2. Ela revelou que na verdade tinha saído para fazer compras com sua mãe naquela tarde e não havia retornado ao seu apartamento até às 7h15, onde encontrou as irmãs esperando, alegando que estavam lá desde pouco antes das 5. Depois que os detetives revelaram às irmãs que seus álibis haviam sido destruídos, os advogados da dupla se reuniram e concordaram que ambas deveriam responder sem comentários a partir de então. Em 6 de setembro, o pai delas foi acusado de posse de uma arma, tendo sido encontrado portando uma faca quando a casa da família foi revistada, após a prisão de suas filhas em 7 de agosto. A polícia acreditava que as irmãs haviam saído da clínica às 4h da tarde, antes de dirigirem até Vardens Road e esperaram Alison voltar para casa. Elas então alegaram que precisavam pegar algo no apartamento para John, e Alison as deixou entrar. Depois de pegar a correspondência, ela teria sido seguida pelas irmãs escada acima antes de atacarem. Ao saírem correndo, foram vistas pelo Dr. White. Elas então saíram em alta velocidade em seu carro, dirigindo de volta para a clínica, onde foram vistas chegando às 6h da tarde.
Michelle e Lisa Taylor foram levadas a julgamento em 1992. A raridade de duas jovens irmãs serem julgadas trouxe ao caso grande atenção pública, e o julgamento foi alvo de uma cobertura pesada e sensacionalista na imprensa. Janet testemunhou que Michelle parecia estar incrivelmente calma durante o estresse das investigações. Foi apontado no tribunal que quando as irmãs Taylor alegaram a Janet que estavam esperando lá desde cedo, um pouco depois das 5, elas já estavam criando um álibi para si mesmas, antes mesmo do assassinato ser descoberto às 8h30, e já estavam tentando encobrir seus rastros para o período em torno de 5 e 6 horas da tarde daquele dia. A promotoria disse que apenas os assassinos teriam feito isso, pois somente eles saberiam, naquele momento, qual período específico de tempo eles precisavam para encobrir seus rastros. Foi revelado que o cartão de Lisa foi usado às 13h20 em um banco perto da clínica, perto do local do assassinato. Michelle, que alegou à polícia anteriormente que ela e a sua irmã nunca tinham estado no apartamento, que a razão pela qual as impressões digitais dela e de Lisa foram encontradas na parte de trás da porta foi porque elas tinham estado no apartamento 2 ou 3 semanas antes dos assassinatos para limpar as janelas. Essa alegação foi desacreditada pelo especialista em impressões digitais, que insistiu que as impressões não tinham mais de 72 horas. A acusação afirmou que o motivo de Michelle para o assassinato foi claramente revelado por seus escritos em seu diário. Michelle alegou que o caso entre ela e John havia terminado meses antes, mas John desmentiu isso ao revelar que eles tiveram relações apenas 3 semanas antes do assassinato. Michelle também admitiu no julgamento que sentia ciúmes de Allison e que ainda amava John. A mudança de John e Allison para a Irlanda fez com que Michelle percebesse que lhe restava pouco tempo para agir para tentar ficar com John para si. Michelle disse mais tarde que havia rezado anteriormente para que John cancelasse seu casamento com Allison, na Irlanda. Também foram ouvidas provas no julgamento de que a dupla tinha interesse em violência. Foi revelado que a Lisa uma vez pegou uma faca e machucou um cachorrinho e isso levou o cachorro à morte. Também foi revelado que a Michelle gostava muito de facas e ela tinha uma grande coleção e também, sempre na hora de dormir, ela deixava suas facas por perto. A advogada de defesa disse que o mais provável era que Allison tivesse sido assassinada por um intruso em sua casa. No final do julgamento, e após apenas 5 horas e meia de deliberação, o júri considerou as irmãs Taylor culpadas de assassinato. Houve uma especulação após o julgamento de que o assassinato poderia ter sido influenciado pelo filme Atração Fatal, de 1987, na qual um homem casado tem um caso de fim de semana com uma mulher que se recusa a permitir que o caso acabe e fica obcecada por ele. Michelle foi para a prisão e Lisa para um instituto para jovens infratores. Vários jornalistas embarcaram em uma campanha após o julgamento para tentar liberar as Taylors, acreditando que elas eram inocentes. Bob Hofinden, um jornalista investigativo que fez campanha para libertar prisioneiros que ele acreditava terem sido presos injustamente, alegou que elas deveriam ser inocentes porque ele postulou que era um caso altamente incomum e 2 mulheres não poderiam ter cometido o assassinato. Logo depois, elas entraram com um recurso. Para o recurso de 1993, a equipe de defesa encontrou notas informais feitas por um policial que estava falando com a testemunha, Dr. White, quando ele relatou pela primeira vez ter visto as 2 mulheres saindo do apartamento às 5h45 daquela tarde do crime. A defesa ampliou o fato de que o médico havia dito inicialmente que uma das mulheres poderia ser negra, embora ele imediatamente se corrigiu e disse que ambas eram brancas. A defesa alegou que isso mostrava que as irmãs não poderiam ter sido as 2 mulheres que cometeram o assassinato e disse que isso deveria ter sido apresentado no julgamento. O procurador-geral John Nutting foi duramente criticado por sua defesa da condenação na apelação, após declarar que o fato de o documento não ter sido discutido no julgamento era injustificável e que os investigadores estavam muito arrependidos. Com base nesses argumentos e após concluir que a imprensa pode ter influenciado o julgamento, o Tribunal de Recurso absolveu as irmãs Taylor e elas foram libertadas,
após passarem um ano na prisão. John deu uma declaração mais tarde e disse que ficou enjoado com a decisão. O tribunal considerou ter um novo julgamento, mas decidiu contra isso, afirmando que não acreditamos que um julgamento justo possa acontecer agora. As irmãs Taylor se casaram, tiveram seus próprios filhos e começaram uma nova vida. John também se casou novamente e tem filhos. Entrevistado sobre seu caso em 1998, John disse: "Cometi um erro terrível e estou pagando um preço terrível. Mas mostre-me um homem que não teve um caso." Em setembro de 2000, a Polícia Metropolitana iniciou uma nova investigação de 18 meses sobre o assassinato de Alison. Nenhuma nova evidência ou suspeito foi encontrado, e foi decidido não investigar mais o caso, pois não havia nada mais a ser feito. A polícia considerou se Michelle e Lisa Taylor poderiam ser acusadas de perjúrio ou de perverter o curso da justiça. Elas não poderiam ser acusadas novamente de assassinato por causa das leis de dupla incriminação em vigor na época. Em 2005, a lei sobre dupla incriminação foi alterada na Inglaterra e no país de Gales, permitindo que indivíduos, em determinadas circunstâncias, fossem julgados novamente por crimes após uma absolvição anterior. A família de Alison esperava que as irmãs pudessem ser julgadas novamente pelo assassinato, mas a polícia informou que isso não poderia acontecer se não tivessem uma nova evidência. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, acredito que é um caso muito revoltante. Nós temos muitas evidências encontradas, tanto no apartamento como no diário da Michelle. Ela tinha motivo ali para querer a Alison morta, para ficar com o John. Mas mesmo assim, né, depois que o julgamento, voltaram atrás da decisão e elas ficaram soltas. É um caso que aconteceu já faz um tempo e mesmo assim, até hoje não teve justiça e a família da Alison ainda busca por isso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.